Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Hoje temos a graça de celebrar na igreja, de forma muito festiva, São Tomás de Aquino, o grande doutor angélico. Eu quero convidar você a prestar bastante atenção, já que o Evangelho de hoje, Jesus diz: prestai atenção a esta palavra, que é a palavra de Deus, que é a palavra de salvação, que é a palavra de libertação, palavra que nos eterniza. Abra aí a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, do versículo 21 até o versículo 25. Acompanhe aí comigo. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe no candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá se tornar manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos São Tomás de Aquino, o doutor angélico. Gente, eu sempre tive uma admiração muito grande por São Tomás de Aquino, por ele ser uma das principais colunas da igreja, no que diz respeito à doutrina católica. São Tomás de Aquino, ele nasceu em 1225, na Itália, um santo italiano. Ele entrou na ordem dos dominicanos e ele era dotado de uma grande inteligência, de uma grande sabedoria. E ele trabalhou em prol da verdade, o que levou à síntese da razão e da fé. Como dizia São João Paulo II, as duas asas que nos conduzem a Deus, a fé e a razão. Ele tinha um conhecimento muito profundo da filosofia, da teologia, e mesmo sendo um homem tão culto, tão inteligente, tão profundo, escreveu a Suma Teológica. Gente, são vários tombos a respeito da nossa doutrina cristã, católica. Eu tenho aqui esse livro, Iniciação a Santo Tomás de Aquino, a sua pessoa e sua obra. Um livro de mais de 400 páginas, mas que vai falando aos poucos, mas de forma muito aprofundada, a respeito de quem era São Tomás de Aquino. O que mais me encanta em São Tomás de Aquino é que, mesmo ele sendo um homem tão culto, tão inteligente e tão sábio, e ele fez exatamente do estudo da doutrina, sistematizando a nossa fé, exatamente o seu caminho de santificação. Mesmo sendo um homem tão grande, era um homem tão simples, um homem tão silencioso. Ele era dominicano, ordem mendicante da época. Então, não é o conhecimento que nos afasta de Deus, ao contrário. A nossa fé ela deve ser pensada, deve ser refletida,
deve ser aprofundada. Como diz São Pedro, nós temos que estar preparados para dar as razões da nossa fé. Por que nós cremos nisso? Eu preciso dizer, o mundo vai me cobrar isso. Eu preciso ter isso claro dentro de mim. Infelizmente, eu posso dizer que muitos católicos não têm interesse, muitas vezes, de conhecer mais a palavra de Deus, de conhecer mais a nossa doutrina, a riqueza de mais de 2000 anos de história. E tudo isso nós precisamos querer conhecer, buscar. Como São Tomás de Aquino. O Evangelho de hoje fala exatamente sobre isso. Que a gente não pode pegar uma lâmpada e colocar debaixo de um caixote, debaixo de uma cama. Não. Tem que brilhar. A nossa fé, ela deve ser vivenciada de uma forma discreta, simples, humilde, mas ela precisa brilhar para o mundo. Como Jesus mesmo disse, que brilhe para o mundo a vossa luz. E às vezes a gente vai, não precisa de tudo isso não, vamos fazer aqui discretamente, não precisa de tudo isso não. Para anunciar a palavra nós precisamos ser ousados, nós precisamos ser profundos, nós precisamos ter precisão daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente anuncia. Por que mesmo depois de tantos anos, São Tomás de Aquino, ele continua como uma referência para nós? Porque ele era profundo naquilo que ele acreditava e naquilo que ele defendia, a verdade. E a verdade não é uma teoria, a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. Então, meus amados irmãos e irmãs, desse evangelho de hoje, Jesus está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos parar de ter uma fé rala, de uma fé meramente de tradição. Eu preciso de uma fé de convicção, uma fé que brota verdadeiramente de um encontro pessoal com a pessoa de Jesus. Ah, Frei, mas eu não tenho condição de fazer filosofia, eu não tenho condição de fazer teologia. Gente, quantos santos doutores da igreja, como, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, 24 anos. Uma menina simples ali dentro de um Carmelo, doutora da igreja. Santa Catarina de Sena, gente. Uma mulher, uma leiga, simples, analfabeta, doutora da igreja. Você tem ideia disso? São Francisco de Assis. E tantos. Santa Bernadette Sabiru, uma menina ignorante. E teve a graça de ver Nossa Senhora, e teve a graça de falar com tanta profundidade dos mistérios da fé. Não é questão só de diploma, não. É questão de intimidade com Deus, de busca pela verdade, de aprofundamento na fé. Frei, o que é aprofundar? Aprofundar quer dizer ir para o fundo. Nós estamos, às vezes, muito aqui, na superfície, na superficialidade. Eu me conformo só com os bizuzinhos da fé, tá bom? Não. Existe um grande teólogo chamado Karl Rahner, que ele dizia, o cristão do futuro, se ele não for um místico, ou seja, alguém que vive o mistério de Cristo com profundidade, ele não será cristão. De fato, nós vivemos tempos difíceis, cada vez mais a nossa fé é questionada, cada vez mais a nossa fé é perseguida, e nós precisamos estar munidos, preparados para
dar ao mundo as razões da nossa fé, aquilo que nós acreditamos. Nós anunciamos, como eu disse, não uma mera teoria. Nós anunciamos uma pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, que morreu e ressuscitou e está vivo. O nosso Salvador, o nosso Redentor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Viva a São Tomás de Aquino. Eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe esse vídeo. Se você ainda não me segue, passe a seguir. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e faça com que a palavra de Deus seja algo constante na sua vida. Esse encontro aqui tem esse objetivo, de fazer você se encontrar todo dia aqui com essa palavra que salva, a palavra de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.